Oi, gente, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos falar com Deus, tá bom? Para a gente estudar mais um salmo. Feche os seus olhos para a gente conversar com Deus, tá bom? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, Senhor. E te pedimos por cada junior, por cada irmão que for ouvir essa aula, que o Senhor esteja abençoando a cada um em especial. Ser presente na vida dos teus juniores, ajuda-os a estudar as suas lições seculares da escola, ajuda-os a estudar as lições da IBD, a ler a Bíblia, Senhor, a fazer a sua parte, Senhor, como juniores de Cristo, ó Pai. Te pedimos que venha ser com suas ansiedades, suas tristezas, Senhor, que eles sejam gratos por Ti, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Nos dá uma boa aula. Essas são as bênçãos que nós pedimos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente vai falar sobre o Salmo 101, tá? Nesse Salmo, Davi vai ensinar duas atitudes que ele teve. Ele se comprometeu, né, diante de Deus a fazer duas coisas muito importantes, tá? A primeira, ele se comprometeu diante de Deus a viver com integridade em sua casa, né? A levar uma vida íntegra na sua família, tá lá no verso 2, tá bom? O Salmo 101, verso 2 fala isso, tá? Davi agiu corretamente ao tomar essa atitude. Dar testemunho cristão diante dos nossos familiares não é nada fácil, porque a nossa família, da nossa família a gente não esconde nada, a gente não esconde quem a gente é, né? A nossa essência é conhecida da nossa família, a gente não consegue disfarçar, porque a gente vive com eles 24 horas por dia. Então, por isso que você tem que andar com sinceridade, de ser íntegro, dentro da sua família. E Davi tomou essa decisão, né? De dentro da sua família ser íntegro. E a segunda atitude, ele decidiu evitar as más companhias, tá bom? Uma outra coisa muito importante, tá? Ele decidiu que só as pessoas que amavam a Deus iriam fazer parte da sua vida. Iriam entrar no palácio, iam ter acesso direto a ele ia ouvir essas pessoas, né? Isso nos dias de hoje, gente, é muito importante, porque a gente está cercado de muitas pessoas. Nem todas são sinceras, nem todas querem o nosso bem, nem todas dão bons conselhos, e a gente tem que ser sábio. Como que a gente adquire sabedoria? Lendo a Bíblia, falando com Deus, né? Deixando o Espírito Santo de Deus tomar conta de nós para que a gente saiba separar essas pessoas, né? Quem é sincero, quem não é, quem ama Deus, quem não ama. Quando você está antenado com Deus, quando você tem a mesma sintonia de Deus, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, né? Fica mais fácil você fazer essa separação. Quem serve para viver com você e quem não serve, né? Quem dá mau conselho, quem dá conselhos errados, conselhos que a mamãe e o papai não dariam. Às vezes uma criança que desobedece em casa, desobedece na escola, não tem regras, não tem limites, né, na sua casa, e ela de repente vai te dar um conselho assim: lá em casa isso aí é caretice, isso aí é coisa do passado. Lá em casa meus pais não dão regra nenhuma, a gente faz o que quer. Isso não existe, isso não é bíblico e isso não tem a ver com a educação que vocês recebem dos pais de vocês, né? Então a gente tem que fazer muito bem essa separação. E Davi, para evitar problemas maiores, ele decidiu que só as pessoas íntegras, as pessoas que amavam a Deus, iam fazer companhia a ele, né? E aí ele só estaria cercado de gente do bem, gente que faz a vontade de Deus, gente que adora Deus como ele, né? Então isso daí ele já estaria poupando, vamos supor, uns 70% dos problemas que ele teria pela sua vida, se ele tivesse cercado de pessoas que amam a Deus também. E é isso que a gente deve fazer, né? Porque as más companhias, tem um ditado que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes ou os bons hábitos, né? Então eu fui criado daquele jeito certinho. Minha mãe, meu pai se esforçaram para me dar a melhor educação, né? Me levam para a igreja todo dia, mas se eu ficar andando com uma pessoa que faz tudo o contrário, uma hora aquela pessoa vai acabar
me contaminando, principalmente se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de ir à igreja, se eu deixar de orar, né? A gente vai à igreja, como eu já falei para vocês, para exercitar a nossa fé, para ter comunhão com os irmãos, mas a gente tem que ter uma vida devocional em casa que fortaleça a gente no dia a dia. A gente não vai para a igreja todo dia, né? Mas a gente tem que ter uma devocional, fazer a leitura diária da escola bíblica, da lição da IBD, ler outros livros, ler a Bíblia toda, procurar ler a Bíblia toda, ter uma rotina de leitura da Bíblia, além da leitura da IBD, porque é pouco, gente. Se a gente for analisar o que a gente estuda na IBD, é pouco, tá? Eu sei que vocês não têm muito tempo, porque vocês têm que estudar, mas o ideal era ler a Bíblia toda, por exemplo, em um ano, né? Ter uma rotina de leitura da Bíblia diária, tá? Não ler correndo, anotar aquilo que a gente não entendeu, parar naquele texto que a gente não compreendeu direito, procurar entendê-lo melhor, pesquisar, perguntar para o papai, para a mamãe, para um pastor, para uma pessoa que conheça bem a Bíblia, tá? Para a gente poder assimilar bem a palavra de Deus, né? Crescer em sabedoria, crescer em entendimento da palavra de Deus, tá bom? E vamos pensar nessas duas atitudes que Davi teve, né? Ele se comprometeu diante de Deus a viver com integridade dentro da sua casa, na sua família, tá? O que não é fácil, porque a família da gente, às vezes são os primeiros a apontar o dedo, né? Olha, você fez isso errado, você fez aquilo errado. Mas se a gente conseguir ser íntegro na nossa casa, a gente vai estar testemunhando de Cristo, né? Até de repente para um papai e para uma mãe que não são crentes, para um irmão que está longe da igreja, que está longe de Cristo, né? Um irmão que se desviou, um parente que se desviou, ele vai ver a nossa atitude e vai compreender que Cristo muda as pessoas, né? Que você está lutando para ser diferente, para ter uma nova vida, né? E isso é muito importante. E a segunda que a gente aprendeu, Davi decidiu evitar as más companhias. Vocês sabem quais são as más companhias, né? Até na internet. Evitem ficar vendo pessoas que ensinam coisas erradas, que estão fora daquilo que vocês aprendem, né? Às vezes é um junior que faz uma malcriação, que ensina a fazer coisas maldosas com os outros. Essas pessoas não são más companhias, não são boas companhias para você, né? São más companhias. Aqui ele faz uma pergunta interessante, ó. Responda a pergunta e veja se você está agindo corretamente seguindo o exemplo de Davi. Quando está junto com os seus amigos e percebe que eles estão fazendo coisas erradas, como você reage? Aí tem que ser bem sincero, tá, gente? Vocês têm que responder essas perguntas com sinceridade. Eu não vou olhar a revista de vocês, tá? Quem for na igreja. Mas eu gostaria, e a revista está pedindo, que vocês usem de sinceridade. O título da lição não é Andando em Sinceridade? Está lá na página 20, tá? A nossa lição. É o estudo 7. Não está falando andando em sinceridade? Então, vocês têm que responder com sinceridade também, tá bom? Não aprovo. Como você reage quando está junto com seus amigos e percebe que eles estão fazendo coisas erradas? Não aprovo e espero uma oportunidade para conversar com um amigo sobre aquela atitude. Se ele não mudar, procuro evitar a sua companhia. Não aprovo, mas deixo para lá porque sei que é assim mesmo. Ou aprovo porque acho isso a coisa mais normal do mundo. Qual vocês escolheriam, tá? Agora pense um pouco e verifique se você tem agradado a Deus no convívio com a sua família, assim como Davi fez, tá bom? Então, outras perguntas que vocês podem se fazer, né? Eu atendo um pedido da mamãe e do papai de imediato ou fico reclamando? Quando a mamãe e o papai pedem uma ajuda, né? Eu preciso da sua ajuda para resolver tal problema. Você vai logo, você deixa para depois, fala que não pode, não dá, né? Como que você reage? Você é uma pessoa com quem o papai e a mamãe podem contar para fazer as tarefas, para resolver, fazer tudo aquilo que são as suas tarefas, sem precisar que a mamãe e o papai fiquem cobrando o tempo todo?
São coisas do dia a dia que parecem bobas, parecem banais, mas mostram se você está vivendo uma vida íntegra na sua família, né? Se você está sendo um cooperador ou uma pessoa que dá tristeza, que dá trabalho para a mamãe e para o papai e não realiza suas tarefas de forma satisfatória, né? Tem que ser empurrado para fazer as coisas. O ideal é que vocês estejam respondendo de pronto, né? Quando a mamãe der fizer um pedido ou mesmo der uma ordem, aquilo tem que ser seguido de pronto, tá bom? Nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser bom, você não vai estar sempre disposto, mas tem que fazer, tá certo? Eu espero vocês no domingo, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Espero que vocês estejam bem, tô com saudade daqueles que não têm vindo e tô esperando vocês no próximo domingo na nossa aula presencial, onde a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse estudo, tá bom? Vai falar de exemplos práticos do dia a dia, vai conversar mais detalhadamente sobre ele, porque na EBD vocês sabem que a gente tem mais tempo. A irmã Maria não vai poder dar aula, então eu vou dar aula amanhã também, tá bom? Porque ela vai estar na eleição, estão trabalhando, como eu falei com vocês domingo. A gente se vê no domingo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau!